da função horária da posição, ok? Bom, meus amores, é o seguinte, eu vou retomar alguns conceitos da matemática que vocês já viram. Vamos lembrar aqui algumas definições do que a gente chama de geometria analítica, ok? É o seguinte, galera, todo gráfico, deixa eu desenhar aqui o meu plano cartesiano. Professor, um segundo, é a função, o que eu não estou entendendo essa letra? Perdão, meu querido, horária, função horária da posição, ok? Imagine que a gente tem aqui um plano cartesiano, e esse plano cartesiano, ele possui um gráfico. Vamos desenhar este gráfico, vamos supor que ele tem um formato aqui qualquer, por exemplo, ele é uma reta, desse jeito aqui, tá? Aqui não importa qual grandeza física os eixos representam. Então vamos colocar de forma genérica, aqui Y, aqui X, tudo bem? Vocês sabem, o eixo X da horizontal nós chamamos de abscissa. O eixo vertical, o Y aqui, a gente chama de ordenada, tudo bem? E, galera, isso daqui representa uma função matemática. O que uma função ela faz, cara? Ela pega um valor em um conjunto, que seria o conjunto X, e transforma esse valor em outro valor do conjunto Y. Tá? Aqui no conjuntinho X, que graficamente seria o eixo da abscissa, e o Y aqui, os valores contidos aqui no conjunto Y, tá? Representados aqui pelo eixo da ordenada. Quando você aplica a função matemática, o que ela faz? Ela pega um valor aqui em x e transforma esse valor em um valor no conjunto y, tá? E nós usamos essa descrição para representar fenômenos físicos. Os fenômenos físicos são representados por funções matemáticas, ok? Todos os fenômenos. Você entende isso? Que isso é fantástico. E as soluções da função, você consegue prever o fenômeno que está acontecendo, cara. Isso é sensacional. Bom, então olha só, nós conseguimos representar qualquer tipo de curva de um gráfico utilizando uma função matemática, tá? E também pega qualquer tipo de função matemática que representamos por f de x, por exemplo, uma função em x, né? Representamos essa função de forma gráfica, tá? Então são duas representações, né? Cada uma tem as suas qualidades, né? Vamos dizer assim. Tem situações em que fica mais fácil resolver o problema utilizando a própria função. Tem situações que fica mais fácil você resolver o problema utilizando o gráfico dessa função, tá? Mas tem que ficar claro que todo gráfico pode ser representado por uma função e toda função tem o seu respectivo gráfico. Tudo bem, galera? E olha só, se o nosso gráfico ele for uma reta, tá? Independente se ela é positiva, negativa, se eu já te ensinei, você tá careca de saber quando que é positivo, quando que é negativo, né? Independente se ela for inclinação zero, positivo, negativo, tá? Se for uma reta, e para ser reta, lembra, tem que ter inclinação constante. Se a inclinação dela mudar, ela não é uma reta. Certo, senhores? Então, se o gráfico for uma reta, a função matemática que representa essa reta, ela tem o seguinte formato. Olha só.
f de x igual a ax mais b. Tá? Ela vai ter esse formato. Ela tem dois coeficientes, que são eles a e b, tá? São os dois coeficientes, e ela tem uma variável. Uma variável aqui, no caso, é o x. Ok? Então, você coloca ali um valor de x e acha a imagem desse valor, ali no f de x. É a função aplicada na variável x. Ok, senhores? Agora, esse x ele pode representar uma... Porque na matemática a gente aprende de maneira não relacionada com a natureza, né? A linguagem puramente matemática ali. Aqui a gente está juntando as duas coisas, entende? Aqui o x ele não vai ser aleatório, não é qualquer x. Ele pode ser uma posição, ele pode ser uma aceleração, uma força, uma massa, não sei lá, tá? Então, olha só. Senhores, esse coeficiente A, ele é chamado de coeficiente angular, tá? Coeficiente angular. A letra B, o coeficiente B, ele é chamado de coeficiente linear, ok? E como encontramos esses coeficientes a partir do plano cartesiano? Como? Como relacionamos esses coeficientes na função com os valores no plano cartesiano? É muito simples, olha só. O B, o coeficiente linear, ele é o ponto onde o gráfico toca a ordenada. Muito simples, aqui fica o B, ó, certo? Por exemplo, se esse ponto aqui fosse 3, então a função seria alguma coisa x mais 3. Simples. Esse é o ponto B, o coeficiente linear, tá? E o A, professor, como é que a gente encontra o A no gráfico? O A, galera, chamado de coeficiente angular, ele representa, na verdade, ele representa tanta coisa, vocês não fazem ideia, viu? Essas coisas a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas a primeira delas aí que você precisa saber, o A, o coeficiente angular, representa a inclinação dessa reta. Quanto mais inclinada ela for, maior é o valor de A. E os senhores já sabem o que é inclinação, né? Eu te ensinei, lembra da aula posição por tempo? Inclinação não quer dizer que... Tem gente que pergunta, professor, quanto mais alto, maior a inclinação, né? Não, tem nada a ver com a altura, tá? A inclinação é quanto mais perto da vertical se aproxima, certo? Senhores, até aqui tá tranquilo? Vocês estão entendendo? Vocês querem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Eu quero. Esse f de x é tipo assim para qualquer caso ou é nesse caso específico? Não, aqui ele está representando de forma genérica, tá? Ou seja, não é uma situação específica. Esse f de x igual a x mais b representa de forma genérica todos os gráficos que são retas. Entendeu, Isadora? Entendi. Muito bem. Então, um A, ele representa, está chamado coeficiente angular, representa a inclinação dessa reta. E como descobrimos, professor, o valor de A? Isso aí nós vimos, né, na última aula, só que vimos com um olhar um pouco diferente, um olhar mais físico, menos matemático. Agora a gente está em uma vibe mais matemática, né, para depois juntar isso com a física, tá bom? Então, olha só, é muito simples você encontrar o valor de A. Você pega um triângulo, e nesse caso pode ser qualquer um, em qualquer lugar, porque a inclinação é constante, é uma reta, tá? Você pega aqui um triângulo, ó, vou escolher aqui um triângulo em qualquer lugar, ok? E aí, o que você faz? Mas o triângulo ele tem que estar na reta ou não? Sim, ele tem que estar no gráfico, tá, Isadora? Em qualquer lugar do gráfico, de tal forma, Isadora, que a hipotenusa do triângulo que você escolheu seja a própria reta.
Entende? Mas... Ah, tá, entendi. Olha lá, tá aqui o meu triângulo que eu escolhi. Como, repetindo, ó, como a inclinação é constante, pode ser em qualquer lugar. Pessoal, se não fosse constante, aí é outra história, depois a gente discute essa história, tá bom? Senhores, matematicamente dizendo, o que representa a altura desse triângulo? Não é nenhuma grandeza física, que a gente está fazendo uma representação genérica, né? A altura desse triângulo aqui, galera, ó, representa o que a gente chama de delta y. Tá? O delta você já sabe o que é, a gente já usou 1 milhão de vezes aqui. E o y é a ordenada aqui, né? Então o que isso aqui representa? A variação de y. E a base desse triângulo representa o quê? A variação de x, certo? Se você pegar o delta y e dividir pelo delta x, você tem o valor de A, que é o nosso coeficiente angular. Tá? Então, como encontramos o valor de A? Pega o triângulozinho, pega a altura dele, divide pela base, que você acha o valor de A, que é o coeficiente angular que representa a inclinação. Quanto mais inclinado, só concluindo aqui, Ana Luísa, quanto mais inclinado, maior o valor de A. Se o gráfico não estiver inclinado, se estiver na horizontal, então A vale 0. Tá? Oi, minha querida. Mas, tipo assim, eu não consegui visualizar essa ideia de que é delta Y e delta X. Tem como você explicar isso? Claro, Tipo, vamos. O que ela representa? Eu entendo a ideia de fazer a área do triângulo, mas eu não entendi por que eu peguei isso, né? Não, aqui, Ana Luísa, a gente não vai mexer com a área agora não, tá? Aqui não é, a gente não está fazendo a área do triângulo. A gente está pegando, ó, a altura dele dividido pela base. E esse quociente, o valor dessa divisão, fornece para você o A, o coeficiente angular da função. Tá? Por exemplo, imagina, Ana Luísa, que você tem uma função, ó. Opa, peraí que meu mouse ficou muito doido aqui agora. Imagina a gente tem a seguinte função, Ana Luísa. F de x igual a 3x mais b. Mas não, vamos pôr mais 5 aqui, tá bom? O que representa esse 3 aqui, ó? Como é que você acha esse 3 aqui? Vamos supor que você não tinha função, né? Se você pegar o delta y e dividir por delta x, vai dar 3. Tá? Então é assim que encontramos o coeficiente angular. Agora, não sei aqui se você enxergou como encontrar o delta y e o delta x. O que você faz? Olha só, Ana Luísa. Vamos supor que esse pontinho aqui, ó, você vai ter que observar aqui na ordenada, ó. Vamos supor que esse pontinho aqui, ele era 5. Estou supondo, tá, gente? Um exemplo aqui qualquer. E vamos supor que esse pontinho aqui, ele era 8. Tudo bem? E esse cara aqui, ó, aqui embaixo, vamos supor ele era 2. E aqui, ó, ele é 4. Tudo bem? Escolhi valores aleatórios aqui. Quanto iria dar aqui o valor de A? Como encontramos o delta y, o delta x? Muito simples. Basta você fazer 8 menos 5, né? Que é o tanto que subiu ali no eixo y, 8 menos 5. Então, dá quanto 8 menos 5? Dá 3, certo? E divide pela variação aqui do x, que foi de 2 até 4. Então, variou quanto? 2. Opa, então 3 sobre 2 é o valor de A nesse exemplo, tá, gente? Qualquer aqui que eu escolhi, 1,5 é o valor de A. Ok, Ana Luísa? Você entendeu, minha querida? Ah, tá, entendi. E aqui, você estava falando que o A seria igual a 0 quando a inclinação é, tipo... 0. Inclinação 0, como se fosse uma linha reta, assim. Isso. E aí o quê? A igual a 0. Isso, quando o A for igual a 0, aí o gráfico ele é assim, Ana Luísa, ó. Ele, além de ser uma reta, ela fica na horizontal. Tá? Esse é o A igual a 0.
Quando o A é positivo, a reta fica para cima, assim, ó. Esse é o A, ó, esse cara aqui é o A igual a zero. Esse cara aqui é o A maior que zero. E, professor, quando o gráfico estiver descendo, aí o A, ele é menor que zero. Ok, Ana Luísa? Fabrício, Oi. é tipo assim, a reta, como é uma reta, é constante, né? Então, o meu triangulinho delta y dividido por delta x poderia ser em qualquer posição dela, tipo mais para cima, mais para baixo da reta, Sim, sim, por ou quê? maior ou menor. Qualquer lugar. Por quê? Qualquer triângulo que você escolher aqui, ô, Sofia, eles são semelhantes. E se eles são Porque a semelhantes, reta é constante, né? como é que é? Porque a reta é uma reta, então é constante. Isso, Por isso. isso. Tá? E um outro tipo de análise é você pensar que o valor de A é a tangente do ângulo, desse ângulo aqui, ó. E como o ângulo é constante, a tangente dele também vai ser constante. Tá? Muito bem, senhores. Vamos para clarear um pouquinho aqui. Por enquanto, ó, você viu que eu não relacionei isso daqui com a física. Tá? Isso aqui só estou retomando coisas da matemática que vocês já viram. Ok? Fabrício, Oi, Ana Luísa. para relacionar com a física, vai ser importante todos os tipos de função, por exemplo, que a gente estudou ano passado, porque eu lembro que tinha quadrática, linear, tinha vários tipos assim. Ou Aham. só essa que é ax mais b, que é Não, importante. todas. Claro que a gente vai Justo. começar com essa. Aí depois ele vai mexendo com outras, tudo bem? Tá bom. Muito bem. Vamos dar um exemplo aqui, senhores. Um exemplo ainda puramente matemático, tá? Não estou pensando em nada físico aqui por enquanto. Olha só, imagina a gente tem esse plano cartesiano aqui e ele é assim aqui, ó. Vou desenhar para você. Esse pontinho aqui a gente chama de y, tá? Ou melhor, vamos chamar aqui de f de x, que é a função de x, e aqui o x, tudo bem? Eu vou colocar aqui que esse ponto aqui, ele é 3, tá? Esse pontinho aqui, ele vai ser, deixa eu pensar aqui, 11, tá? Esse pontinho ali é o 11. E esse ponto aqui, ó, aqui embaixo aqui, ele vai ser 4. Tudo bem? A gente precisa, não sabemos por quê, a gente só está treinando aqui, o porquê vai vir com a física, tá, gente? A gente precisa encontrar essa função. A gente tem o gráfico, precisamos encontrar a função. Você sabe que essa função ela vai ser do tipo ax mais b, certo? Por quê, professor? Porque é uma reta. Bom, para a gente encontrar essa função, a gente precisa dos valores dos coeficientes a e b, certo? Como encontramos o b? O b é muito fácil, professor. O b é esse cara aqui, ó. É o 3. Concorda ou sem concorda? Por quê, professor? Porque o 3 é onde a reta toca a ordenada, o chamado coeficiente linear, certo? Então o b é 3. E o a, professor, como é que a gente encontra o a? O a também é muito simples, difícil não, olha só. Como acabamos de ver, você pega aqui um triângulo, deixa eu ver que cor que eu escolho aqui, vamos pegar esse laranjado aqui. Você pega aqui um triângulo, pode ser qualquer um, né, professor? Pode, só que é claro que você vai escolher um triângulo que você tem os valores, né? Tipo assim, você vai escolher esse aqui, ó. Por que você vai escolher esse, cara? Você sabe esses valores aqui? Não. Então, por que você vai escolher? Você vai escolher um triângulo, você tem os valores, né? E qual triângulo aqui que a gente sabe os valores? Vai ser esse triângulo aqui, ó. Concorda comigo? A altura dele é quanto, gente? Concorda comigo que vai ser 8? A altura dele? Né? Porque é de 11
até 3. Certo, senhores? E a base dele, enquanto que a base, professor? A base dele é 4. Por quê, professor? Porque foi de 0 até 4. Então, a base dele é 4. Ah, professor, que lindo. Então, o A, ele é 8 dividido por 4. Isso dá quanto? 2. Então, qual é o nosso gráfico, meus amores? Qual é o nosso, desculpa, nossa função matemática que representa o gráfico? Ela é f de x igual a 2x mais 3. Essa é a função matemática que representa aquela reta ali. Entende? E olha só, você tem que enxergar que essa função matemática, o que ela faz? Ela pega qualquer valor que você quiser no eixo x e transforma no y. Por exemplo, vamos supor que você quer descobrir aqui, ó, quanto vale o y quando o x, por exemplo, vale 3. Vamos supor, o x aqui é 3, eu quero descobrir o y. E aí, o que eu faço? Bom, a gente escreve assim, ó, o f de 3. Tá? O f de 3, o que isso significa? É a função aplicada ali no valor 3. Vai ser igual. Qual que é a nossa função? 2x mais 3, não é? Então fica 2, olha só, vezes 3 mais 3. Entende aqui, ó? Aqui não era o x, nós colocamos o valor dele que a gente queria, 3. E com isso a gente consegue descobrir o resultado, né? Vamos pôr entre parênteses, vamos pôr vezes aqui para não te confundir. Então fica assim, ó, o f de 3, ele é igual a 6 mais 3. Quando dá 6 mais 3? 9. Então que valor é esse aqui? 9. Entende? Como que a função representa a reta? A reta é a função e a função é a reta. Isso é maravilhoso. Agora a gente vai pôr física aqui. Certo, senhores? A reta é a função? Isso, a reta é a própria função e a função é a reta. São maneiras diferentes de representar, Isadora. Ok? Fabrício. Oi, peraí, só completar. Isadora, tranquilo? Ah, Acho tá. que eu espero. Fala aí, quem tá falando comigo aí? É Hugo. Fala, Hugão. Hugo. Aqui, eu não entendi de onde você tirou o 4 ali. O 4, deixa eu ver onde eu tiro. Ah, o 4, Hugo, nós encontramos ele pela base desse triângulo de laranjado aqui, tá vendo? Ó? Porque ele não vai de 0 até 4, então a base dele é quanto? 4, certo? Ah, tá. Beleza. Beleza? Bom, senhores, agora nós vamos pôr física aqui na coisa. Fabrício, Oi, rapidinho. Luiz, fala Você lá. pode me explicar por que ali no lugar do X você colocou 3 quando você foi substituir lá embaixo? Que eu não Assim, não, entendi. o motivo era só para treinar, tá? Eu só perguntei assim, por exemplo, gente, quanto vale o Y quando o X for 3? Quando o X aqui, ó, ele valer 3, a imagem dele, a função dá quanto? Qual é esse ponto aqui? Foi um exemplo aleatório. Aí você escreve assim, ó, f de 3 é igual, eu estou jogando aqui na função, ó, f de 3 é igual a 2 vezes 3, que o x agora é 3, mais 3. Isso aí deu 9. Isso significa que quando o x for 3, o y é 9. Entendeu, meu querido? Aham, obrigado. Um exemplo aleatório. Bom, meu galera, então vamos pôr física aqui no negócio para ficar legal? Porque trabalhar com números sem representar nada é um pouco chato, né? Vamos lá, então. Galera, nós vamos ver agora a função horária da posição, certo? Então, esse eixo aqui, a ordenada, agora ele não é de forma genérica, como tinha usado antes, entende? Agora ele vai ser quem? Posição. E só faz sentido você falar em posição se tiver unidade. No caso, metros. O eixo da abscissa aqui vai ser o tempo, em segundos, certo? E imagine que a gente tem o seguinte gráfico.
Tá aí. Galera, agora as coisas que não tinham significados aqui, que não representavam nada, esse monte de número, agora tudo aqui faz sentido. Tá? O gráfico agora ele não leva x para y. Ele leva a posição que o corpo se encontra em um instante de tempo. Ou seja, uma descrição do movimento do corpo. Você consegue descobrir onde ele está para cada instante de tempo. Entende isso? E os coeficientes aqui representam grandezas físicas. Certo? Você sabe que essa reta, acabamos de ver, ela é do tipo f de x igual a ax mais b. Certo? Você sabe também que o coeficiente a, ele recebe o nome de coeficiente angular. Acabamos de ver, coeficiente angular. Mas nesse caso aqui específico, o a representa uma grandeza física. Qual grandeza física? Nós já estudamos. Quando vimos o gráfico S por T, lembra? Como descobre a velocidade? Eu te mostrei, nós fizemos exercícios. Você pega um triângulo, pega a altura dele, divide pela base. Lembra disso? Isso aí representa o quê? Velocidade. Opa, olha que legal. O coeficiente angular agora de um gráfico, posição por tempo, ele representa a velocidade do corpo. E o B? O B representa o quê, hein, cara? O B é que você sabe que ele se chama coeficiente linear. Aqui ele vai representar qual grandeza física? A posição inicial. Posição inicial. Por quê, professor? Porque o B não é aqui, galera, ó. Vou fazer um verde mais escuro aqui. Aqui não é o B, não é? E observe no gráfico. Onde encontramos o B? Quando o nosso tempo for zero. Quando o tempo é zero, o B está aqui. E o que significa? A ordenada é a posição. Então é a posição no tempo zero. Entende? Isso é o quê? Posição no tempo zero. É a posição inicial do corpo. Certo, senhores? Muito bem. Vamos fazer exemplos? Só pra gente... pergunta. Oi, Isadora. O que eu vou arrumar achando a função de x? Tipo, eu vou achar a distância dele, eu vou achar o quê? Porque eu não... Você vai achar tudo. É uma descrição do movimento, Isadora. O que é isso, professor? Você acha o que você quiser. É uma representação. Você consegue descobrir a velocidade. Você consegue descobrir onde que ele está em 5 segundos, em 10, em 20. Você descobre a aceleração, que a gente ainda nem sabe o que é. Você descobre tudo. Ou seja, é uma representação, Isadora. Tem que ficar claro para você que o fenômeno físico, que é o corpo andando, ele é descrito por uma função matemática. Ok, Isadora? Ok. Ana Luísa queria falar, minha querida? É que o B, tipo assim, é onde vai estar cortando lá no eixo Y, né? Aqui na questão da posição. Não tem como o gráfico começar antes dele? Eu sei que eu tô pensando em valores negativos. Mas, tipo assim, é isso que eu queria entender. Que o B sempre vai ser a posição inicial? Não tem como a posição inicial ser, tipo, antes dele? Que aí vai entrar em negativo? Bom, então, isso fisicamente é indefinido. Por quê? Imagine que o gráfico fosse assim. Na matemática isso é possível? Lógico, não tem problema nenhum na matemática, mas fisicamente falando, isso é meio estranho, né? Porque você está procurando a posição que o corpo está num tempo negativo. Tempo negativo, professor? É assim, não é impossível de você fazer uma representação de tempo negativo. Por exemplo, se eu quiser falar que agora o tempo é zero, a aula começou a 40 minutos negativos. Entende? Mas é um pouco só estranho, né? Tempo negativo. Entende, Ana Luísa?
Sim, eu acho que eu tava pensando que, tipo, quando a gente estudou em matemática, tinha essa possibilidade. Aí eu falei, será que sempre a posição inicial vai ser ali? Aí faz sentido pensando na física. É, assim, não é que é impossível não, mas é um pouco estranho, tá bom? Aí, nesse caso, o início não seria o zero, né? Estaria lá atrás, aí cria meio com uma confusão, né? Mas tudo bem, beleza? Bom, olha só. Vamos ver, só para a gente entender aqui se você sacou a ideia, ó. A gente tem aqui um plano cartesiano, beleza? Posição em metros em função do tempo em segundos. E o nosso gráfico ele é assim, ó. Ok? Ele representa o movimento de um corpo, claro. Vamos pegar aqui essa posição aqui. Ela vale 10, certo? E esse cara aqui, ele vale... quanto, hein? 5. 5, tá bom. Pergunta encontre a função de S de t. Tá? Encontre a função S de t. Que é isso, professor? Função S de t. É a função desse gráfico aqui, cara. Tá? Depois, qual a velocidade? Certo? Qual a posição inicial? Vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem aí, tá bom? Isso é muito simples. Você faz de cabeça. Isso é fácil. Sempre começa no inicinho do gráfico ou é tipo assim, randômico? O que você chama randômico? Você fala em qualquer posição aqui? É. Não, sim, você não tem problema nenhum. Você pode colocar. Não necessariamente tem que começar aqui, não, tá, Isadora? No tempo zero. Você pode começar a representar o movimento do corpo no tempo 10, no tempo 20, no tempo t. Não tem problema nenhum, tá? Beleza, beleza. Obrigada. E aí, gente, descobriram aí? Descobriram? Só um minutinho. A velocidade, eu só tenho que pegar, tipo, um lado do triângulo sobre o outro, mas eu tenho que fazer a fórmula ou não? Porque no que você estava falando da função, não precisava da fórmula diária, que eu digo. Não, aqui não tem área, né, Luísa? Aqui a gente não vai usar a área, né? A inclinação, que é o valor de A, você pega o triângulo, pega a altura dele e divide pela base. Ok? Aham. Podemos? Acho que sim. Muito bem, olha só. Bom, primeiro, qual é a função S de t? A gente tem um gráfico, queremos a função. Muito simples. A função vai ser S de t igual. Ela é do tipo A de t, né? AT mais B. Concorda comigo? Professor, por que T agora? Ué, porque agora não é X, cara. Agora é o tempo. Professor, mas só sei fazer com T, com X. Beleza? Então aqui ela não é AX mais B, é AT mais B. Certo? E não é F de X, né? É S de T. É a posição para o tempo. Tá? Como é que encontra o valor de B? Muito simples. O B é o 10, cara. Onde cruza ali a ordenada. O B é 10. Qual o valor de A? Simples também, cara. Você pega o triângulo. Claro, qualquer um, mas é aquele que você tem os dados. Não tem jeito. E aí, o que você faz? Ó, tá aqui o nosso triângulo. Ó. Certo?
Qual a altura dele? 10, certo? Qual a base dele? 5. Beleza? Então, quanto que vale o A? O A, ele vale menos, professor, lógico que é menos, é porque é negativo. O gráfico não está descendo? A gente já não tinha estudado isso? Hã? E aqui, se você pegar a variação do Y, é negativa. Por que ela é negativa? Porque ela começa no 10 e vai para o 0. É negativo. Certo? É o final menos o inicial, a variação de qualquer coisa. É 0 menos 10, é menos 10, cara. Tá? Isso daqui dá quanto? Menos 2. Certo? Então, qual a nossa função, gente? A função é do tipo menos 2t, é isso? Menos 2t mais 10. Qual a velocidade? Primeira resposta está aqui. Qual a velocidade, galera? Velocidade. Vamos pôr só V, tá? Que a gente usa V para velocidade. Velocidade é quanto? Menos 2. Por que menos, professor? Aí, menos 2 metros por segundo, né? Aqui, ó, metros por segundo. Por que menos, professor? O que significa velocidade negativa? A gente já estudou isso. Lembra? Velocidade negativa quer dizer o quê? Voltando. Ele está aproximando da origem. E qual a posição inicial? Posição inicial que a gente representa como matematicamente é o S de 0. Certo? Que é a posição no tempo 0, S de 0. E a posição no tempo 0 é 10 metros. Essa é a posição inicial, é o valor de B. Entende? Então nós fizemos uma análise primeiramente puramente matemática e depois entendemos quais são as representações físicas desses valores. O coeficiente A é a velocidade, o coeficiente B é a posição inicial. Tudo bem, gente? Entenderam? Calma, então é 2? O que é 2? A Velocidade? velocidade? Ela é menos 2. Menos 2 metros por segundo. Tudo bem, Isadora? Tá andando pra trás? Isso. Tá voltando, tá dando ré. Mas por que Ok? eu achei errado? Porque, tipo assim, eu fiz velocidade igual a distância sobre tempo. Aí eu fiz o 10 sobre 5 e deu 2. Por que não... Porque a distância que ele andou, Isadora, né, foi para trás. Isso é uma representação que utilizamos. O menos na velocidade significa voltando. Porque, na verdade, Isadora, a velocidade é o nosso ΔS por ΔT. E o ΔS, sempre, delta é variação, né? O final menos inicial. E a posição final, ela é 0. A posição inicial é 10. Então, é 0 menos 10. Entende? Dividido ali por 5 menos 0, que é 5. Isso daqui dá menos 2. Entendeu, Isadora? E esse menos representa que está voltando, está aproximando da origem. Ok? É 0 menos 10? Não era o contrário? Calma, Não. e o 5? Tipo assim, ele não tinha que começar no 0 também? Não. Por quê? Toda vez que a gente escreve delta alguma coisa, é a variação da coisa. E variação de qualquer coisa é o final menos inicial. Então, presta atenção. Qual a posição final do gráfico aqui? Qual a posição final? 0. Qual a posição inicial? 10. Qual o tempo final? 5. Qual o tempo inicial? 0. Entendeu, Isadora? Agora entendi. Então, beleza. Mas peraí, calma. O 5 seria, tipo assim, do negócio do 5, ele seria o inicial? O 5, ele é o tempo final. Certo? O tempo inicial é o 0. Mas, tipo assim, não tem o 10 e o 0, né? Que o 10 é o inicial e o 0 é o final.
Mas, tipo, o 5 não deveria ter? Deveria ter o quê? Ué, um 0 lá, alguma coisa. E tem. Aqui é a origem, ó. 0. Mas por que não tá no negócio lá? É 0 menos 5? É porque nesse caso aqui do tempo, o tempo final, o final é o 5. O inicial é o 0. Diferente da posição. A posição final é 0 e a posição inicial é 10. Entendeu? Ué, mas onde é que o 5 entra aí? 5 menos 0. 5 é o tempo final. É o instante final. Variação de qualquer coisa. Você pega o final menos o inicial. No caso do tempo, o final é 5, o inicial é 0. No caso da posição, é diferente. Porque a posição final é 0 e a inicial é 10. Ok? Então, na distância, você fez, né, o 0 menos 10, que Não é a distância, é a variação da posição. Isso. Que Isso mesmo. é o 0 menos 10. Isso. E no tempo, a variação é de 0 e 5, né? 5 menos 0, porque foi de 0 até 5. Beleza? Ah, tá. Então você faz o final menos o inicial. Isso, sempre. O pessoal já deu o nosso horário. Gente, essa aula aqui é importantíssima, tá? Muito. Se eu fosse você, assistir essa aula aqui umas 20 vezes, tá bom? Sério. Ô, gente, beijo pra vocês, com Deus. Tchau. Tchau, desculpa pelo atraso aí. Que é isso, minha querida? De Só forma ajuda a